Os colaboradores da sua empresa têm apresentado vários atestados médicos e você, contador ou profissional de RH, não sabe como proceder? O meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado trabalhista e também especialista em direito tributário e se inicia aqui hoje mais um vídeo dessa série direto da fonte produzida pelo Portal Contábeis. Segundo a legislação trabalhista, o atestado médico ele serve como um documento comprobatório da impossibilidade de um empregado exercer as suas tarefas. E assim, a empresa, ao aceitar esse atestado, deve abonar a falta consequente da incapacidade para o trabalho. Acontece que a empresa nem sempre é obrigada a aceitar o atestado médico apresentado pelo empregado, mas para eventual recusa desse atestado por parte do empregador, ou seja, da empresa, é necessário avaliar o caso específico em questão. Os atestados médicos eles devem cumprir alguns requisitos mínimos, como por exemplo, o médico inscrito no CRM, data, hora, assinatura desse médico, carimbo ou papel timbrado, identificação da clínica médica, tempo necessário de afastamento, quanto tempo se ele deve ficar afastado, ou seja, só por aquele dia da consulta, ou é uma questão incapacitante que ele deve ficar vários dias afastado da sua atividade. Inclusive, deve haver indicação do CID, o Código Internacional de Doenças. Então, para cada doença específica, há ali um código que deve ser indicado nesse atestado. Além disso, caso o empregador suspeite da validade desse documento apresentado, ele pode solicitar esclarecimentos do próprio médico ou da clínica que emitiu o atestado, ou até encaminhar o empregado para fazer uma nova consulta com o médico do trabalho da empresa. Pode ser um médico do trabalho interno, no caso das empresas maiores que tem esse profissional, ou até um profissional contratado, terceiro, para realizar, às vezes, de médico do trabalho da empresa. Né? Que é esse médico que vai dar um parecer dizendo se o trabalhador está apto ou não para realizar as suas tarefas, bem como restringindo as atividades do empregado, se for o caso. Então, se o empregado te apresentou um atestado de afastamento de 10 dias, você pode encaminhar esse profissional para o médico do trabalho, que vai fazer uma avaliação mais específica, olhando as atividades exercidas, para ver se aquela doença ou até aquela condição é de fato incapacitante total ou parcialmente. Muitas das vezes, o profissional ele tem uma limitação de mobilidade, por exemplo, mas a atividade exercida não exige mobilidade, uma mobilidade extrema ou ativa, né? A pessoa só precisa ir até a empresa e lá ela faz uma tarefa administrativa. Então, nesse caso, bastam algumas restrições das atividades para que ela possa trabalhar, ou, sendo possível, por exemplo, transferir temporariamente essa pessoa para atividades em teletrabalho, ou seja, ela continuaria em casa, o empregador forneceria ali a infraestrutura necessária e ela seguiria com suas atividades. Ou seja, nem toda doença ou nem toda condição de saúde é incapacitante para o trabalho. Tá? Então a empresa possui sim o direito de exigir uma nova avaliação pelo médico e caso não haja concordância com esse atestado emitido anteriormente, o médico da empresa deve realizar um novo exame fundamentando a sua decisão mediante novo atestado. Isso inclusive está previsto na legislação médica, regulamentos do Conselho Federal de Medicina. Tá? É importante lembrar também que a apresentação de atestado falso é crime. E por atestado falso, leia-se a adulteração de atestado também. É muito comum, infelizmente, que empregados recebam um atestado, por exemplo, de 3 dias e do 3 escrito pelo médico, façam um 8 para elastecer o período de afastamento. Isso também é falsidade, isso também é crime, previsto nos artigos 297 e 302 do Código Penal, e é uma fraude que, se constatada, pode fundamentar ainda uma demissão por justa causa, né, por quebra da fidúcia, boa-fé e lealdade. Então, se um empregado apresentar um atestado que você reputa como falso, você pode questionar para a clínica ou para o médico e tendo uma confirmação de que é falso mesmo ou de que ele foi adulterado, inclusive fazer uma demissão por justa causa. Se houver outro indicativo também, sólido, fundamentado, você pode seguir com uma demissão por justa causa deste empregado. Tá?
Outro ponto muito comum ligado a atestados são atestados não propriamente do empregado, mas atestados de familiares. Tá? Então, a lei trabalhista, ali no artigo 473, e ali tem uns incisos específicos, salvo engano, são o 10 e o 11 da CLT, prevê a possibilidade de abono das faltas em caso de apresentação de atestado para acompanhamento de um familiar, mas no caso o familiar são filho ou filha e a cônjuge gestante, no caso da pessoa ser casada ou como se diz? Caso da pessoa ser casada ou de ter um convivente, tá? Então, do ponto de vista estritamente trabalhista, não há obrigatoriedade de abono de faltas de acompanhamento de outros familiares. Então, um filho que vai acompanhar um pai, isso não abona a falta, ou um irmão, ou qualquer outra pessoa. É lógico, a empresa, o empregador tem a possibilidade de abonar essas faltas, sim. Tá? Importante lembrar também que existe no Brasil o Estatuto do Idoso e até algumas previsões constitucionais que garantem à pessoa idosa o acompanhamento de um familiar. Então, se o seu trabalhador, o seu empregado, está faltando ou faltou ao trabalho para acompanhar um familiar idoso, ou seja, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, essas faltas elas não precisam ser abonadas, tá? Então, a pessoa realmente vai sofrer o desconto da remuneração desses dias. Por outro lado, o empregador não pode aplicar qualquer tipo de punição por faltas injustificadas. As faltas elas estão sendo sim justificadas, apenas não o suficiente para abonar as faltas. Então, isso é muito importante, tá? E respondendo à pergunta do começo do vídeo, mas eu tenho um empregado que apresenta muitos atestados, que está se afastando do trabalho várias vezes. Então, é importante a gente recordar o seguinte: o empregador ele é responsável pelos primeiros 15 dias de afastamento do empregado. Então, o salário nessas 2 primeiras semanas é responsabilidade da empresa. Passados os 15 dias, a partir do 16º dia, o empregado deve ser encaminhado para o INSS para uma avaliação para que receba, então, um auxílio previdenciário. A partir dessa data, ele não é mais responsabilidade da empresa do ponto de vista financeiro. Tá? Agora, se o empregado apresentar um atestado de 30 dias, a partir do 16º, afastamento. Agora, se ele apresentar vários atestados de menos de 15 dias, o que você, empresa, deve fazer? Você deve analisar os atestados e checar se o CID, o Código Internacional de Doenças, indicado desses atestados é o mesmo. Se for o mesmo, você pode somar os atestados num prazo de até 60 dias. E se somados os atestados chegamos a um resultado maior que 15 dias, você pode também encaminhar esse trabalhador ao INSS. Agora, se a gente estiver tratando de diferentes doenças, por exemplo, Covid e um problema ortopédico, aí você não pode somar os atestados, porque são doenças diferentes e aí, infelizmente, você não vai poder encaminhá-lo ao INSS, você deverá seguir arcando com a remuneração. É lógico, você pode encaminhar ele para uma junta médica, encaminhar ele para o médico do trabalho e assim checar se esse trabalhador que está apresentando atestados de fato está apto ou inapto. Mas qual é o prazo que o empregado tem para me enviar o atestado? Porque muitas das vezes ele fica afastado por 10 dias e só vem me apresentar o atestado no final desse período de afastamento e eu fico 10 dias sem saber o que está acontecendo. A CLT, infelizmente, mesmo com a reforma trabalhista, não tratou disso. Existe uma lacuna aí na legislação e não há estabelecido um prazo para apresentação de atestado médico. Então, diante da omissão da lei, o que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, verifiquem um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Muitas normas coletivas prevêem ali uma regra para isso, justamente para complementar essa lacuna. Então, normalmente, estabelece ali um prazo razoável do princípio do afastamento ou do retorno. Chequem isso. Não havendo nenhuma previsão ali, implementem uma norma interna, uma política interna para fixar esses prazos. É lógico, esses prazos devem ser razoáveis, ao mesmo tempo que é esperado do empregado que ele tenha bom senso e, em caso de eventual afastamento um pouco mais longo, ele avise através de um familiar, ou ligue para o RH, ou envie uma mensagem de WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de comunicação
para algum colega de trabalho, para o gestor, para qualquer outra pessoa, informando que foi afastado, né? Então, é esperado a razoabilidade de ambas as partes, mas você, empresa, pode estabelecer uma norma interna caso não haja nada na sua norma coletiva. Então, esses são os principais pontos relacionados a atestados médicos. Se tiverem outras dúvidas relacionadas a esse tema, que é bastante comum, deixem aqui embaixo nos comentários, que assim possível nós vamos responder. Se tiverem sugestões de outros temas de vídeo, deixem aqui embaixo também, que a gente está sempre olhando os comentários e levando em consideração. E é isso, vamos em frente.